Em relação a esses ataques, né, contra o processo eleitoral, contra as urnas eletrônicas que vêm por parte do governo Bolsonaro e agora dessa cúpula militar também, essa pesquisa CNT-MDA traz um número interessante, que é o seguinte: questionaram, né, os entrevistados sobre eles acreditarem nas urnas eletrônicas, terem confiança nas urnas eletrônicas. Quase 70% confiam e apenas 20% dizem não confiar, que é bem essa base bolsonarista. É muito interessante, né, como esses números se ligam, né, se relacionam. E daí, eu quero trazer uma outra avaliação, uma outra análise que eu li hoje, do boletim da Nexo, aquele que eles mandam todos os dias. Uma professora da Federal do Rio de Janeiro foi entrevistada sobre essa possibilidade de golpe, né, sobre tudo isso que Bolsonaro vem armando desde já para questionar o resultado eleitoral. E eu achei muito interessante ela cobrar o papel dessas instituições representantes do mercado durante esses ataques em relação ao processo eleitoral. Ela fala assim, olha, que durante o impeachment de Dilma, várias dessas instituições se posicionaram a favor, inclusive, do impeachment. Teve, inclusive, uma federação do agronegócio que se posicionou pela prisão do Lula, sobre aquela discussão de prisão em segunda instância. Então, eles estiveram presentes. E agora há um silêncio absoluto por parte dessas instituições no referente a esses ataques que vêm acontecendo. Ninguém vem a público, seja uma FEBRABAN, uma Fiesp, para dizer, olha, a gente acredita no processo eleitoral, a gente é contra esses ataques contínuos que vêm acontecendo. E isso parece ser muito representativo, né, em relação ao apoio dessas instituições que representam o mercado a esse governo hoje. Você concorda com essa avaliação? Você acha que falta um posicionamento desse mercado em relação a isso que a gente está passando? E quando falta, é porque há concordância? Thalita, se você for ver o balanço das empresas que estão com ações na Bolsa de São Paulo, a maior parte delas está com um bom lucro, né? Sim. Dizer, vamos separar uma coisa. Uma é a condução da política econômica, né, que é a facilitação das empresas aumentarem seus lucros com isenções tributárias. Imagina, essa semana passada, para os setores industriais, o Bolsonaro assinou um decreto isentando de 21 bilhões a arrecadação tributária. Quer dizer, ele abriu mão de receber 21 bilhões de reais de impostos devidos por esse setor. Se ele tivesse ficado com esses 21 bilhões, né, e destinado esse recurso para combater a fome dos 19 milhões de brasileiros que estão com fome, isso teria sido resolvido, né? Mas não é assim. Ele não se interessa por isso, né? Nós já conhecemos o perfil que foi responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas na pandemia da Covid. Existem estudos que dizem assim, se nós tivéssemos cuidado e oferecido a vacina a tempo e cuidado de fazer os testes e tudo mais, poderíamos ter hoje 100 mil brasileiros vivos aqui junto com a gente, né, que não estão mais. Agora nós temos a fome. Eu acabo de ler que a Eletrobras poderia ser vendida para diminuir o preço da eletricidade. Quer dizer, você vai rifar uma infraestrutura poderosa, uma infraestrutura estratégica, essencial, para provisoriamente, num caráter eleitoral, diminuir a conta da luz. Isso é um crime também. O Guedes tem que ir junto com o Bolsonaro para a cadeia, para ser processado junto, porque não se pode fazer uma coisa dessa, né? Então eu fico pensando assim, quer dizer, nós estamos num momento em que está se exacerbando essa conjuntura, ela está se polarizando ainda mais. Na medida em que o Bolsonaro se vê arriscado a perder, ele vai escalando no desafio às outras instituições, as instituições que devem controlá-lo, num certo sentido, né? Sim. E ele está fazendo alianças nos estados, com a União Brasil, com o PSDB, para ver se consegue amealhar palanques para poder disputar com o Lula nessas regiões, né? Eu acho que o Bolsonaro ainda não está derrotado. E é preciso que a gente se engaje nessa campanha das formas que a gente conseguir para que
a gente decida a parada em favor da democracia e contra a barbárie. Né? Porque é disso que se trata. Esse governo aí está para fazer a pilhagem do Brasil. É um governo miliciano-militar. Eu digo miliciano-militar porque os milicianos muitas vezes são policiais militares ou militares aposentados. E eles têm essa circulação entre eles. Então nós estamos com um governo onde 6 mil militares estão ocupando cargos de confiança no Estado, no aparelho federal, né? E a pergunta é: eles vão querer voltar para o quartel? Eles vão querer deixar de receber esse segundo salário que eles estão recebendo, que se soma ao salário, ao soldo deles no Exército? Quer dizer, são questões que mostram que a conjuntura está delicada e que nos próximos 4, 5 meses nós vamos assistir muitas violações de direitos, nós vamos assistir muita mentira, muita fake news, né? Até para tentar destruir um pouco a imagem do Lula. Porque se a gente entende, e agora a história dos 30% de cá e os 30% de lá, quer dizer, que o bolsonarismo tem um apoio, não é 30%, quer dizer, o núcleo duro do bolsonarismo são uns 18%, é muita gente, parece 25 milhões de pessoas, mais ou menos. Que eu diria que hoje, depois de muita dúvida, porque eu não consigo entender como 25 milhões de pessoas não podem se abrir para argumentos e mudar de opinião, eu acho que não muda mesmo. Eles são fanatizados, eles são alimentados todos os dias com essas mensagens que vão radicalizando e criando essa animosidade, não é? E eles precisam ser derrotados, eles não vão ser convencidos. Não é? E para isso nós precisamos fazer uma frente ampla de defesa da democracia. Daí porque, né, a ideia de Alckmin e Lula fazer sentido, porque a gente tem que ir além das fronteiras dos movimentos sociais, das fronteiras dos partidos políticos aliados ao PT, para conseguir convencer essa população que está por volta de 35%, mais ou menos, que ainda não se decidiu exatamente se vai votar para cá ou para lá, né? E é isso, quer dizer, a disputa está aí e a gente não pode parar.